Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo de reflexão, onde a gente está estudando reflexão da luz no espelho plano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre translação de um espelho plano. Então o que seria a translação de algo? A translação seria você mover esse objeto, né? Então vamos fazer a translação desse objeto. Então aqui eu tenho a superfície, né? Vou posicionar um espelho aqui. Eu vou pegar esse espelho aqui e vou transladá-lo para cá. Então eu vou mover ele dessa primeira posição para cá. Melhor, vamos fazer assim. Vou marcar essa posição aqui como sendo a posição A do espelho. Eu vou movê-lo até a posição B, bem aqui. Então vamos lá. Pegar o espelho. E vou transladar esse espelho até aqui a posição B, né? Então, só demarcando aqui a posição que o espelho estava anteriormente, a gente tem essa posição aqui. Isso aqui era a posição inicial do espelho. E eu transladei esse espelho por uma distância, vou chamar de D minúsculo. Então, eu transladei esse espelho. Só que como você já deve ter imaginado, esse pelinho aqui, ele é a imagem do espelho aqui inicial, né? Então o que acontece? Aqui no início eu tinha um objeto P, e aqui a imagem nesse espelho era a pelinha, né? O objeto P ele ficou fixo, eu não movi ele está fixo. Mas agora a imagem do objeto, agora, ela vai transladar também, ela vai se mover na mesma direção do espelho. E a gente se lembra que a distância do objeto até o espelho tem que ser a mesma que da imagem até o espelho. Então note nesse caso aqui que no instante inicial, o meu espelho estava aqui, né, no ponto A, e o objeto aqui no ponto P estava a 3 quadradinhos do espelho. Então a imagem aqui ela também ficou a 3 quadradinh'os do espelho. Já aqui, ó, quantos quadradinhos o objeto está do espelho? Está 1, 2, 3, 4, 5. Então a minha imagem, que eu vou chamar de P'2, ela tem que estar a 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos do espelho. Então eu vou desenhar aqui a P'2, que está a 5 quadradinhos do espelho. A P'1 é a imagem no instante antes de eu transladar o espelho. Já a P'2 é a nova imagem após eu ter movido o espelho, certo? Eu vou dizer que essa imagem aqui, ela vai ter deslocado uma distância D. Então eu vou chamar essa distância aqui que o espelho se moveu aqui da posição A até a posição B de D minúsculo. E essa variação aqui na distância da imagem gerada pelo objeto P que está fixo aqui de D maiúsculo. Eu vou fixar a posição P e a posição P'. Vou deixar ela fixa, tá? E vamos começar a escrever umas relações aqui. Primeira relação que eu vou escrever. Note que essa distância aqui, ó, do meu ponto P até o ponto P', essa relação aqui, P', essa distância, ela pode ser escrita como sendo a soma desse primeiro intervalo aqui. Ela pode ser escrita como a soma dessa distância aqui, daqui até aqui, que é quem? Que é P', mais o meu D, que é essa distância aqui. Então posso escrever ela como sendo formada por esses dois pedaços. De forma que o meu D, ele pode ser escrito como sendo quem? Passa isso daqui para o outro lado subtraindo. Então pode ser escrito como sendo P', menos P'. Então, essa é a primeira relação que eu vou escrever. Note ainda que se eu pegar essa distância aqui de P até o ponto A, que está bem aqui, se eu pegar essa distância aqui de P até A e somar ela
com o meu D, eu vou ter quem? Eu vou ter a distância grandona aqui, que vai ser quem? Que vai ser o P até B. Então, se eu somar este pedaço aqui com o meu D, eu vou ter todo esse intervalo aqui, de P até B. Então, se eu fizer PA mais D, eu vou ter PB. De forma que o D, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a PB menos PA. Então, vou guardar essas duas relações aqui. Outra coisa legal da gente notar aqui é que, como a gente tem a simetria, né, a distância aqui do ponto fixo até a nova posição B do espelho, é a mesma distância dessa posição do espelho até o P2, né? De forma que toda essa distância aqui, essa distância grandona, P até P2, ela pode ser escrita em termos só de P e PB, né? De forma que eu posso escrever que essa distância grandona aqui, P, P2', então P, P2', ele vai ser igual a 2 vezes essa distância pequena aqui. Vai ser igual a 2 vezes essa distância pequena, que é o PB. Então, P, P2' é igual a 2 vezes essa distância pequena, P, PB. Da mesma forma, eu posso fazer o seguinte. Lembra que aqui o ponto ficou fixo e eu conservei a imagem. Antes, o espelho estava aqui, no ponto A, né? Que é essa imagem anterior que eu tenho aqui. Da mesma forma, essa distância aqui, a distância daqui até aqui, no caso entre os dois pontos P, P1', ele pode ser escrito, ou melhor, ela pode ser escrita como sendo o dobro dessa distância aqui, de P até A. Né? Então, a gente tem que P, P1' é igual a 2 vezes P até A. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Note que aqui no D eu tenho P, P2'. O que eu vou fazer com P, P2'? Eu vou substituir por 2 P, B. O P, P1', eu vou substituir por 2 P, A. Então, D ele vai ficar igual a 2 P, B menos 2 P, A. Como eu tenho 2 nos dois termos aqui, eu tenho esse número 2 aqui nos dois termos, eu vou evidenciar ele. Então, vai ficar 2 vezes P, B menos P, A. Mas a gente viu que PB menos PA é o D. Então, isso daqui nada mais é que o meu D. Então, eu tenho que o D minúsculo no caso, né? Tenho que o meu D maiúsculo vai ser igual a 2 vezes o D minúsculo, que é essa relação. Então, todas as vezes que você tiver um problema de translação de espelhos, onde o espelho for plano, né? A relação que você tem vai ser o seguinte. A distância que a imagem vai variar, que a imagem vai transladar, ela vai ser igual a 2 vezes a distância que o meu espelho vai variar. Você se lembra que lá no início eu tive todo o cuidado de copiar e colar essa imagem aqui, né? E transladei ela. Então note que como eu tenho aqui um quadro quadriculado, né? Observe que eu desloquei 2 quadradinhos aqui, mas a imagem ela deslocou 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui. Então você consegue ver isso de forma visual e também de forma matemática, né? A gente consegue deduzir isso de forma matemática. Então todas as vezes o deslocamento da imagem, aqui é o deslocamento da imagem, vai ser igual a 2 vezes o deslocamento do espelho. Se eu pegar esse deslocamento aqui e fazer uma variação do deslocamento pelo tempo, a gente tem o quê? Né? Se eu pegar aqui o meu deslocamento D e fazer uma variação desse deslocamento em um intervalo de tempo, do outro lado também eu vou ter a mesma coisa. Vou ter 2 vezes D dividido pelo mesmo intervalo de tempo. Mas qualquer deslocamento pelo intervalo de tempo ele vai ser igual a uma velocidade. De forma que a gente pode escrever que a velocidade
da imagem, né? Esse daqui eu vou chamar tudo de velocidade da imagem, porque aqui eu tenho o deslocamento da imagem, ela vai ser igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Outra relação que você tem. Em outras palavras, se você tem um espelho plano na frente de um objeto e você afasta esse espelho plano com a velocidade v, o objeto, a imagem do objeto vai se afastar com a velocidade 2v. Então, nesse exemplo aqui, ele diz o seguinte: uma pessoa está de pé a uma distância de 1 metro diante de um espelho vertical. O espelho é então afastado de uma distância de 50 centímetros da pessoa. Determina qual foi o deslocamento da imagem. Bom, então primeiro a gente sabe aqui que essa pessoa está a uma distância de 1 metro do espelho. E esse espelho, ele então afastado 50 centímetros. Com isso a gente vai ter aquele deslocamento da imagem. A gente quer saber qual que foi o valor desse deslocamento D da imagem aqui. Então, eu quero saber qual que foi o valor do deslocamento D da imagem, né? Essa diferença aqui. Quero saber qual que foi o valor dessa diferença. Ele nos deu esse valor aqui, o Dzinho. Então, o Dzinho aqui, ele é igual a 50 centímetros, que é igual a 0,5 metros. Então, a gente sabe que o D é igual a 2 vezes o Dzinho. Daqui a gente tira que o D é igual a 2 vezes 0,5. Logo, o deslocamento da imagem é de 1 metro. Note que a gente poderia descobrir qual que é a distância da imagem, a nova imagem, até o objeto, né? Ou no caso aqui a pessoa. Então, como que a gente faz isso? Perceba que a distância da pessoa até o espelho, após ele ter parado, ela é de quantos metros? Ela é de 1,5 metros. No entanto, pela simetria, a gente sabe que a distância da imagem, né, da pessoa, aliás, até o espelho, ela é igual à distância da imagem até o espelho. Então, se essa distância daqui até aqui é de 1,5 metros, lógico, daqui até aqui também é de 1,5 metros. Se fosse pedida qual foi a distância da imagem até o objeto, após o deslocamento do espelho, a gente poderia facilmente perceber que essa nova distância seria de 3 metros, né? E era só somar esses dois valores aqui.